Olá, você de casa, muito boa noite, obrigado por estar conosco em mais um Kefas Entrevista, mais um programa para a gente abordar um tema que é de seu interesse, que certamente vai ter uma repercussão na sua casa, na sua família, juntamente a sua sociedade, porque a gente sempre pede, né? Os convidados e os temas que nós abordamos aqui no Kefas Entrevista, a gente pede que você repercuta na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja, na sua escola, porque são temas extremamente importantes para você tomar conhecimento. São personalidades e assuntos que certamente você vai usar como pauta de discussão na sua roda de amizade, no seu trabalho, no seu círculo de amizades como um todo. E hoje o assunto é extremamente importante para você conhecer. Você já ouviu falar em defensoria pública? Pois é, hoje nós vamos trazer aqui um convidado ou uma convidada para explicar o que é defensoria pública e como o cidadão pode usufruir dessa unidade, desse sistema importante na área do direito, porque nós vivemos um Estado democrático de direito e muitas das vezes nós nos pensamos, principalmente as pessoas mais carentes, a quem recorrer quando precisamos que nossos interesses sejam de alguma forma defendidos perante a lei. Então, por isso, hoje nós convidamos a defensora pública em Governador Valadares, a doutora Tiffany Avelar Carvalho. Doutora Tiffany, obrigado por estar conosco aqui no Kefas Entrevista. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na Rede TV Kefas, que é uma rede nova aqui em Governador Valadares. É uma satisfação muito grande poder estar aqui representando a Defensoria Pública e trazer um pouco do trabalho que é prestado aqui em Governador Valadares e pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Pois é, como hoje nós nos propusemos a fazer um programa bem didático, né, para as pessoas entenderem, né, o que é a Defensoria Pública? Bom, a Defensoria Pública é um órgão que ele é garantido constitucionalmente, né, que é a lei máxima que existe para reger mesmo o país, e é um órgão autônomo, então ele é composto de defensores públicos, que são órgãos de execução, que prestam os serviços em diversas áreas de atuação dentro de todo o Brasil. Então, existe defensoria pública em todos os estados do Brasil e existe também a Defensoria Pública da União. E a Defensoria Pública, ela tem a sua autonomia garantida, assim como existe o órgão do Ministério Público, o órgão do Tribunal de Justiça, uma vez que a gente não pertence a nenhuma instituição, somos uma instituição autônoma. E é importante também esclarecer que a gente não tem vinculação com a OAB, então somos defensores públicos, né? Um agente público de atuação, a gente até denomina como agente público de transformação social, que eu vou explicar um pouco mais no decorrer do programa para vocês. Então, o trabalho ele é realizado através dos defensores públicos que pertencem a essa instituição, que é a Defensoria Pública, no caso, que eu vou explicar aqui para vocês, do Estado de Minas Gerais. A Defensoria Pública, a doutora disse, ela é autônoma, né, e como tal, ela não tem vinculação, por exemplo, com o Estado, não é um órgão estatal. Tem algum tipo de vinculação, não sei se tange, no que se tange a termos de repasse de recurso por parte do Poder Judiciário? A gente conseguiu uma grande conquista perante a Defensoria Pública. A gente conseguiu a nossa autonomia plena no ano de 2003, através de modificação na Constituição Federal. Isso trouxe a nossa autonomia de independência financeira, né, que é orçamentária, a funcional e a administrativa. Porém, a financeira, que é a orçamentária, algumas defensorias de alguns estados ainda encontram alguns entraves. Então, a gente ainda não tem um repasse de orçamento próprio do estado, como existe com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, a título de exemplificação, mas somente no que tange ao orçamento, a gente ainda está inserido, digamos, no bolo do Executivo. Mas nas demais áreas de atuação, na nossa independência funcional, a nossa independência administrativa, cabe à Defensora Pública Geral de cada estado da unidade, né, cada unidade da federação, gerir a sua instituição. Então, mesmo tendo ainda essa dependência orçamentária vinculada ao Estado, isso não quer dizer que haja qualquer ingerência do Estado na atribuição e na função geral da Defensoria Pública, não, né? Não, e é importante entrar nesse detalhe, nessa questão da ingerência do Estado, porque isso foi um marco muito
muito significativo para os defensores públicos, uma vez que, se a defensoria pertencesse ao executivo ou algum outro órgão, impediria de exercer a garantia plena dos direitos das pessoas que nos procuram, né? Que eu vou explicar quem é que são abrangidos pela atuação da defensoria, uma vez que, se a gente pertencesse ao executivo, não poderíamos ajuizar ações de saúde, que é uma demanda muito grande, ajuizar ações indenizatórias contra o Estado, contra o município, né? E outras violações que acontecerem por parte do poder público. Agora, quem pode ser? Quem é o defensor público? Né? É um advogado? É um bacharel, tem que ser bacharel em direito? Quem pode se tornar um defensor público? O defensor público, ele precisa de ser formado em direito, de ter a formação jurídica, assim como outras carreiras também da área jurídica. Precisa de ter a prática de 3 anos, então ele precisa ser bacharel em direito e ter a prática da atividade jurídica de 3 anos para que ele possa concorrer através de concurso para ingressar nos cargos da Defensoria Pública na função de defensor. Já aproveitando também esse canal, a Defensoria hoje, a gente tem quase 600 defensores, estamos ainda muito aquém da quantidade que a nossa lei ela prevê 1.200 cargos, mas nós estamos com um concurso em andamento que iniciou agora no mês de outubro, já vamos realizar a segunda etapa agora no mês de dezembro em Minas Gerais, com a terceira etapa prevista para abril. E esse concurso ele é composto de 4 etapas, né, que é a prova escrita, a prova fechada, a prova escrita, a prova oral e a prova de títulos. E aí, passando por essas etapas, né, tendo a conclusão como bacharel, tendo os 3 anos de prática e sendo aprovado no concurso público, ele passa a ingressar os quadros na função de defensor público. Então ele deixa e não pode ser advogado, então. Aí o defensor público ele tem o impedimento, né, isso também foi uma modificação posterior, o que até gera muita confusão em alguns estados, de confundir o defensor público com o advogado. São atuações distintas, né, ambas com seu valor, né, a advocacia ela tem todo o seu valor, é regida pela OAB, pelo estatuto, o contrato é feito de forma privada. No caso do defensor público, o nosso contrato é público, então a gente não trabalha individualmente com cada assistido que nos procura, e o defensor público ele tem o impedimento e a proibição de advogar. Então, uma vez nomeado, né, e tomado posse na função de defensor, ele não pode exercer os cargos da advocacia privada, ele exerce, a partir de então, a função de defensor público. No caso, para conhecer um pouco a doutora Tiffany, pelo sotaque, dá até para ver que a doutora Tiffany não é de Governador Valadares, né? Sim, eu sou de Santo Antônio do Amparo, que é uma cidade do sul de Minas, e após conseguir ingressar nas carreiras, né, na carreira da Defensoria Pública, que era realmente o que eu almejava, né, após um tempo de estudo, eu tive uma passagem por Teófilo Otoni, onde eu atuei durante pouco mais de 2 anos na área da família, Defensoria das Famílias, com um pouco de atuação na área civil, que também atua muito na área da saúde, né, nas áreas de indenização, regularização civil. Cheguei em Governador Valadares em janeiro, através de uma remoção. Em Governador Valadares, minhas atividades iniciais aconteceram na Defensoria da Infância e Juventude, com atribuição no ato infracional, cooperação no júri, e já modifiquei de área, hoje estou na Defensoria de Execuções Penais. É importante conhecer essa trajetória na carreira, né, até para as pessoas, né, para o jovem estudante de direito, aquele que almeja seguir uma carreira na área jurídica, na área do direito, né, tem as suas opções, o delegado, ou o próprio exercer a advocacia, ou se tornar um juiz, ou um promotor, ou um defensor público. No caso, a doutora Tiffany acabou almejando, né, e querendo seguir a carreira de defensora pública, hoje estando em Governador Valadares. E a gente, no próximo bloco, vai já entrar no âmbito de serviços, né, de como atua a Defensoria Pública, principalmente aqui em Governador Valadares, conhecer um pouco mais da Defensoria aqui em Governador Valadares, a realidade em termos de pessoal, em termos de trabalho, saber como atua um defensor público e principalmente como você que está assistindo o programa possa, de alguma forma, em algum momento da sua vida, usufruir do trabalho que é prestado por um defensor público. Tudo isso ainda hoje no Quer Fazer Entrevista. Então não saia daí, pode ir tomar uma água, chamar sua família e seus amigos para acompanhar os próximos blocos do Quer Fazer Entrevista.
Estamos de volta com Quer Fazer Entrevista e hoje estamos falando sobre Defensoria Pública. Tomara que você saia hoje, depois de assistir ao nosso programa, conhecendo um pouco mais desse órgão, dessa instituição tão importante na área do direito e principalmente que atua não só no papel de defensores do direito, mas defensores do direito de pessoas que muitas das vezes não podem ter um acesso aos defensores de seus direitos. Por exemplo, aqueles que não podem pagar os advogados, as custas de um processo, o honorário de um advogado, e hoje nós temos uma prerrogativa junto à Constituição que nós, cidadãos brasileiros, se não tivermos a condição de arcar com o custo de um honorário advocatício, nós podemos contar com um defensor público. É justamente nesse ponto que eu gostaria que a doutora Tiffany Avelar Carvalho, que é a nossa convidada hoje, defensora pública, começasse a explicar a partir de agora. Bom, em que momento o defensor público começa a atuar? Como que é a atuação junto à sociedade do defensor público? Muito bem pontuado aqui a questão da previsão constitucional, e agora eu vou voltar para o público, né, que a gente já explicou no primeiro bloco sobre a existência da defensoria e os defensores públicos, e aí vamos explicar por que ela existe. Então, ela existe para garantir, como muito bem colocado aqui pelo Márcio, para garantir o amplo acesso à justiça daqueles que são considerados hipossuficientes. Então, aí é que a gente entra no motivo da existência da Defensoria Pública e pensar no Brasil como um país com uma tamanha desigualdade igual a gente consegue visualizar, infelizmente, no nosso dia a dia, a Defensoria ela se torna cada vez mais essencial que exista em todas as comarcas e onde houver um juiz, onde houver um promotor, para que exista um defensor público. Então, a nossa função ela se diferencia a depender de cada área de atuação. Vou dar um exemplo aqui de Governador Valadares, para que seja prático e para que os senhores que estejam nos ouvindo possam visualizar e entender também, né, você, os vizinhos, para perceber quando procurar, se devo procurar, né, se eu consigo acesso ou não. Então, a Defensoria Pública, hoje em Valadares nós contamos com 11 defensores de um cargo de 17 vagas em abstrato que deveriam existir, mas hoje temos 11 providas, já bem diferente de uma realidade que existia, né, onde a gente tinha cidades de grande porte como Valadares, como Teófilo Otoni, com 2, 3, 4 defensores públicos atuando, com uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, em Valadares hoje a gente tem uma realidade um pouco diferente. Ainda não estamos em plena atividade, mas já conseguimos abranger grande parte da atuação que a Defensoria Pública se propõe na sua existência. São 11, mas certamente ainda é um efetivo muito pequeno dentro do serviço, que não é só Governador Valadares, né? Vocês atuam em nível de comarcas. Exatamente, que são as cidades que pertencem à comarca de Governador Valadares, né? Matias Lobato, Frei Inocêncio, Periquito, Marilac. Então, são todas as cidades que englobam a comarca de Valadares. Então, para você que está nos ouvindo, que tenha demandas na área de saúde, na área cível, né, o que seriam essas demandas da área família, cível, saúde, indenização, como proceder? Família, né, é muito comum no dia a dia de cada um, ações de alimentos, de guarda, de divórcio. Na área cível, é muito comum também indenizações diversas, regularização fundiária, né, questão de lote, de propriedade, questões de aluguel, locação, demandas de saúde que infelizmente têm sido muito recorrentes, né, que não deveria ser a realidade, mas infelizmente tem sido, né, dificuldade de conseguir medicamento, dificuldade de realizar alguma intervenção médica, alguma intervenção cirúrgica. Então, como proceder nesses casos? Nesse caso, para que o defensor público atue na área individual, ele precisa de provocação. O que significa isso? Ele precisa que você que está nos ouvindo ou que tem alguém que tenha demanda, procure a Defensoria Pública, para que a demanda seja levada até o defensor, para que ele busque os mecanismos de resolução daquela questão. Então, nestas áreas, a Defensoria ela funciona aqui em Governador Valadares, na Bárbara Eleodora, número 184, no centro. A referência é no final da Bárbara Eleodora, próximo à Barraca do Léo. Tem os dias de atendimento de cada defensor e cada área. Então, hoje a gente tem 3 defensores com atuação na família e 2 defensores com atuação no cível, que engloba tudo que não é família, né, que a gente chama de residual. Então, pode procurar a Defensoria de 8 às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira.
que os senhores vão receber as orientações de como proceder para conseguir chegar até o defensor, conversar, qual é o dia que ele atende, quais os documentos que têm que ser levados. Então, sempre a gente vai ter lá, que a gente tem o corpo técnico também, né, que nos auxilia, e vai ter o servidor lá para recebê-lo nesse horário, não fecha para almoço, pode procurar, que vão receber as orientações para levar essas demandas. Além da Defensoria da Família e do Cível, a gente também tem a Defensoria da Infância e Juventude, que se subdivide na Infância e Juventude Cível e na Infância e Juventude de Ato Infracional. Na área cível, da mesma forma, né, que são questões de adoção, às vezes alguma medida, uma providência, né, situação de risco. Então, essas situações também precisamos ser provocados, salvo algumas exceções em que a demanda do judiciário, ela aparece, né, a porta lá na defensoria, podem procurar a defensoria pública no mesmo horário que também a demanda vai ser encaminhada. Agora, já na área de ato infracional, o que seria o ato infracional? Seriam aqueles adolescentes que cometem o que a gente chama crimes, e aí eu coloco entre aspas, porque não é considerado crime, é considerado ato infracional. Então, esses de ato infracional, assim como criminal, a gente tem uma forma diferente de atuação, e eu acho importante destacar também que não precisa necessariamente da pessoa procurar o defensor. Por quê? Porque no caso da família e do cível, a gente avalia a hipossuficiência do assistido que nos procura. Depois eu vou explicar melhor esse ponto. No caso do ato infracional e do criminal, a nossa atuação ela parte do pressuposto da hipossuficiência jurídica. Eu vou falar em termos mais práticos para que os senhores possam entender. Não existe acusação, não existe processo criminal sem que não tenha defesa. Então, todo aquele sujeito que está sendo processado criminalmente ou o adolescente que está sendo também, né, sofrendo um procedimento de ato infracional, se ele não tiver a defesa patrocinada de forma particular, tiver constituído um advogado, automaticamente o defensor público já vai atuar. Nessa área infracional e criminal seria a maior demanda, por exemplo? É bem dividido, posso dizer. Porque a partir da ato infracional ou da criminal, a gente leva-se em consideração que o menor já foi apreendido ou, no caso maior, já foi preso. Isso. E aí, a partir de então, entra em cena o defensor público analisando, né? Exatamente. Que a pessoa mesmo presa, quando ela é presa, quando começa a ser ao inquérito, remetido ao Ministério Público, ao processo, o judiciário aceita o processo, acusa e tudo mais, a pessoa já tem direito a um advogado. Né? E se ele não tiver condição de arcar com essas custas, com essa despesa, aí entra em cena a Defensoria Pública. E quem comunica o defensor público? O próprio judiciário, o próprio rito do processo já faz com que o processo venha até a Defensoria Pública. Então, a gente já atua, né? Tem muitas famílias que nos procuram, às vezes, com a intenção de constituir o defensor, né, de pedir o defensor para acompanhar, e é importante esclarecer que, independente da procura ou não, o defensor já vai acompanhar nessas áreas, diferente da família, diferente do cível, em que precisa da provocação, e a defensoria está de portas abertas para receber as demandas, né? Foi feita a pergunta aqui, é a maior demanda, o criminal? Valadares, a demanda é muito grande em todas as áreas, né? A rotina de um defensor público aqui é muito intensa em todas as áreas. A gente, né, vê a defensoria sempre cheia, uma característica muito comum da defensoria que a gente visualiza em todas as cidades é fila, né? Então, assim, tem muita gente, muita procura. Por um lado, é importante ver que as pessoas estão mais sabedoras dos seus direitos, né? E querem realmente buscar garantir os seus direitos, né? E por outro lado também a gente sabe que vocês trabalham muito com parcerias com entidades, né? Com Vara da Infância e Juventude, com pastorais, né? Que acabam orientando, com os centros comunitários, com lideranças, com o próprio Ministério Público, né? Que deve encaminhar, né? E essas entidades acabam encaminhando as pessoas até a Defensoria Pública, né? Por isso deve gerar tanta demanda, né? Sim, gera muita demanda, e aí esse trabalho em rede, ele é prioritário para o defensor público, e aí começa a nos diferenciar um pouco da atuação do advogado que é particular. Porque o defensor público, ele tem um compromisso social. Então, a nossa atuação, ela vai além daquele indivíduo que está nos procurando. Por isso que a gente tem que ter uma articulação muito grande com a rede pública de proteção, né, com os outros equipamentos que estão atuando. É função do defensor público atuar de forma prioritária, ou seja, antes de entrar com uma demanda judicial, ele tentar buscar resolutividade fora da justiça, e a gente tem mecanismos para isso, através da conciliação, através da mediação, né? Em Teoflotone mesmo, eu fazia todas as demandas que chegavam da família, eu tentava conciliar todas antes de encaminhar para o judiciário. A gente
também pode tentar fazer o trabalho junto com outras áreas de forma multidisciplinar, com assistência social, com a psicologia, né? E são coisas que a Defensoria almeja, inclusive, ter futuramente dentro da carreira. E aí isso faz com que a gente tenha um trabalho mais amplo, porque o nosso compromisso constitucional é de garantia da efetividade da cidadania. E a gente não consegue garantir a efetividade somente no âmbito individual, mas também coletivo. Melhor fosse, né, tirando a área criminal, infracional, que nem houvesse o início da demanda, né? Talvez ali se resolvesse por ali mesmo. Temos um trabalho de conciliação muito importante exercido em governador Valadares, já falamos aqui, em breve teremos aqui o doutor Roberto Apolinário falando, né, sobre, inclusive tem mutirões, né, de conciliação e tudo mais, e é claro, o papel do defensor é muito importante. Lógico, tem muito mais dúvidas, nós vamos sanar muitas dessas dúvidas ainda no programa de hoje, no Quer Fazer Entrevista, estamos falando sobre Defensoria Pública e conversando com a Defensora Pública, a doutora Tiffany Avelar Carvalho. Quer fazer entrevista? Vai um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com a sequência do Quer Fazer Entrevista. Para você que ligou o televisor agora, hoje estamos falando sobre Defensoria Pública. É importante você saber, você que de repente tem uma demanda judicial, de repente recebe uma intimação, de repente tem algum familiar seu, ou você mesmo envolvido com alguma demanda judicial, ou se sofreu algum tipo de ato, ou você foi autor, ou foi vítima, ou você foi preso de alguma forma, um filho seu, e não tem condições de pagar um advogado, pelo menos orientar naquele processo, naquela demanda toda, como proceder, existe a Defensoria Pública e a doutora Tiffany Avelar Carvalho está aqui conosco hoje, defensora pública, explicando como funciona esse órgão tão importante e é um órgão autônomo que está aí para defender os nossos direitos, principalmente para as pessoas que não têm condição social e financeira de arcar com o honorário de um advogado. Na área do direito trabalhista, previdenciário, a gente sabe que outra área também hoje é a defesa do consumidor. Qual é a atuação? Existe atuação da Defensoria Pública também ou existem organismos separados para poder garantir esse direito? Na área do direito do consumidor, a Defensoria Pública do Estado, aqui em Governador Valadares, através da atuação civil, ela recebe as demandas, né, ilimitadamente, ou seja, não há restrições para o tipo de demanda. Inclusive, em Belo Horizonte, a gente tem o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, que emite cartilhas de forma preventiva. Eles têm feito um trabalho muito interessante, que a gente ainda não conseguiu replicar aqui, que nas salas de espera, onde os assistidos aguardam atendimento, eles têm feito semanalmente um trabalho de prevenção ao consumidor, seja para orientação na aquisição de produtos, como forma de orçamento, melhorar mesmo o orçamento, planejamento familiar, que tem sido muito interessante com bastante êxito. Agora, infelizmente, a área trabalhista e previdenciário, ela não faz parte da atuação da Defensoria Pública do Estado. Isso não só em Minas, mas de todos os estados. Por quê? Porque as demandas elas são encaminhadas para o que a gente chama de justiça federal. A previdenciário para a justiça federal propriamente e a trabalhista para a justiça do trabalho, que são outras áreas e não a justiça comum, para onde, né, a gente deságua, né, as demandas cíveis, família, que é o dia a dia que a gente costuma ver. Então, as demandas trabalhistas e previdenciárias, elas dependem de uma atuação federal e perpassa a nossa atribuição de defensor estadual. Então, cabe ao defensor público federal, que pertence, né, ao cargo da Defensoria Pública da União, exercer a atuação nessas áreas. Em Valadares, a Defensoria Pública da União está sendo implantada, né, a gente tem notícias que tem um defensor público só aqui, que chegou recentemente, e parece que ele está na fase de implementação ainda. É um órgão que ainda não está presente em todas as cidades, né? Ele existe em cidades maiores de Minas e do Brasil todo. E Valadares, acredito que já chegando, né? Em breve os serviços vão poder ser implementados com mais facilidade também. Então, na área trabalhista, por exemplo, se você não foi demitido, se você quer alguma demanda, questionar alguma coisa trabalhista da empresa onde você trabalhou, quer questionar algum acerto, alguma demissão que você não concorda, qualquer demanda trabalhista, ainda você tem que procurar contratar um advogado para lhe representar. Também na área previdenciária, você que não concorda com a decisão de uma perícia médica, com a sua aposentadoria que precisa ser revista em termos de valores, ainda precisa de procurar a área do advogado propriamente dito. E a Defensoria Federal ainda
está começando aqui em Governador Valadares com apenas um defensor público, mas você é bom buscar informações também para você sempre zelar pela garantia dos seus direitos. Mas nos outros casos tem a Defensoria Pública de Governador Valadares, imagino eu, creio eu, que um volume imenso de trabalho, né? Por exemplo, que a gente sempre tem os casos que mais vêm à nossa mente e está na mídia, são os casos criminais, os processos criminais em que, principalmente o júri popular, né, que as pessoas sempre conhecem mais esses tipos de processos, né, em que são mais levados a público pela mídia, né, os júris. Quando uma pessoa é acusada de tráfico de drogas, acusada, por exemplo, de crime contra a vida, que é o júri popular, né, como que é o papel do defensor público? É o papel de defesa mesmo, de toda a partir de que momento, por exemplo, a familiar ou vocês viram que o processo, a pessoa está sendo acusada de tentativa de homicídio, um exemplo. Não é? Vocês viram que a pessoa não tem condição de contratar um advogado, né? Já é encaminhado para a Defensoria Pública. E como começa, apesar de tantos processos, tanto trabalho, como que é o trabalho? Há como fazer um trabalho de qualidade, né? Não em termos de competência nem de vontade, mas em termos de acúmulo de serviço. Né? Há como fazer um acompanhamento que dê àquela pessoa a garantia que ela terá garantido para ela o seu direito? Acredito que sim, né? A Defensoria, ela não só na área criminal, e depois eu vou prolongar um pouco essa fala da área criminal, mas a Defensoria ela tem tido uma dedicação muito grande com todas as áreas em que a gente efetivamente atua. Então, às vezes, em cidades em que não tem todas as áreas de atuação, a gente atua em uma área para que realmente a gente consiga garantir essa defesa plena. Em Valadares, a gente tem 3 defensores criminais e um cooperador, especificamente com o júri. Infelizmente, a realidade de Valadares é uma cidade com um índice um pouco elevado, né, de criminalidade, o que faz aumentar o número de processos. E isso não impede que o trabalho da Defensoria seja feito de uma forma bem minuciosa mesmo, e a Defensoria, os defensores criminais, eles, no primeiro contato que eles têm com os processos criminais, eles já vão às unidades prisionais para realizar o atendimento. Então, eles têm esse contato anterior com o nosso assistido, né, no caso, o nosso assistido criminal, para poder orientá-lo sobre o início do processo e buscar as primeiras informações para a apresentação da defesa preliminar. Depois ele tem um contato anterior no dia da única, né, talvez a única audiência do processo, que é uma audiência única, onde houve testemunhas e o réu, e depois ele apresenta os mecanismos de defesa técnica, que aí são um trabalho mesmo sem esse contato. Mas a gente tem o atendimento dentro da Defensoria, não só, né, no criminal, mas como todas as áreas. Tem os atendimentos que são realizados aos familiares e aqueles que estão em cumprimento, respondendo a processo de liberdade, que podem buscar o atendimento do defensor sempre que desejar. Assim como na área de execução penal, que é inclusive onde eu atuo hoje, que é a área onde o assistido ele já recebeu a condenação. Então, ele já está em cumprimento de pena, que pode ser fechado, né, estando numa unidade prisional, pode ser no regime aberto. Então, a gente realiza atendimentos, né, até muito procurado o atendimento da execução, para as famílias, para os próprios sentenciados, né, para todos que têm necessidade de buscar orientação. E é importante porque a Defensoria muitas vezes é vista, para quem não conhece, né, ou às vezes para quem desconhece um pouco, né, o trabalho, como defensor criminal. O defensor público é aquele que atua em favor daquele que comete um crime, né, daquele que desrespeita a lei. Mas, na verdade, a Defensoria, eu já tive a oportunidade de dizer para os senhores que estão nos ouvindo, que a gente tem uma atuação bem mais ampla do que a área criminal, né? Inclusive, na própria área criminal, a Defensoria, eu gosto muito de dizer isso, que a gente traz uma mudança de paradigma, daquela atuação em que você instrui provas, em que você instrui o processo, para que a pessoa seja absolvida a todo custo, porque, na verdade, a gente busca a justa decisão, nem vou dizer a justa condenação ou a justa absolvição, né? Se realmente o assistido ele assumir, disser que praticou, a gente vai buscar para que seja gerada uma decisão mais justa para ele, para que a sua condenação, ou para que, se ele tiver que ser absolvido, que seja absolvido, e que a decisão seja o mais justa possível. Por isso que é necessário ter acompanhamento de uma defesa. Mas, para além disso, a gente tem as atuações coletivas, que eu acho que é importante destacar, né, aqui perante a TV Kefas, que é uma atuação geral da Defensoria. Em Valadares, ela se destaca muito nas áreas de família,
né, na família, no cível. Esse ano, por exemplo, a gente foram realizadas 3 atuações coletivas. Quais que foram elas? Uma delas foi o casamento, que a gente chama de casamento coletivo, né, que é quando a gente, todas as pessoas que estão convivendo em união estável, isso já é feito há vários anos, até em parceria com o Dr. Roberto Apolinário, do TJ, né, a doutora Cláudia, que leva esse trabalho já há algum tempo. Então, todos que estão em união estável, eles procuram a Defensoria Pública para poder buscar a regulamentação daquela união e fazer a conversão em casamento, né? É uma demanda que todos os defensores atuaram, inclusive os que têm atuação no criminal, foi muito bacana, né? E tem tido um resultado muito bom. Outra atuação de grande repercussão também, que não só em Valadares, mas no estado de Minas, que aconteceu aqui, foi o projeto de Mutirão Direito a Ter Pai, que a gente até utiliza os mecanismos de informação para poder divulgar, que é um projeto muito interessante, onde a Defensoria consegue disponibilizar gratuitamente exames de DNA sem necessidade de ação judicial. Então, a gente realiza o mutirão num determinado dia, é feito todo um trabalho, onde as pessoas vão até a Defensoria, a coleta é feita na própria Defensoria. Esse ano foi em parceria com a Universidade Federal daqui. Eles foram lá, fizeram a coleta do material, a gente encaminha para Belo Horizonte e depois ele volta para a própria Defensoria para a gente passar esse retorno. Em caso de resultado positivo, a gente já consegue, na Defensoria mesmo, realizar acordo de guarda, de alimentos, de visita, tudo evitando uma superlotação, né, de processos, uma judicialização em excesso e facilitando para que a resolução seja mais célere e mais rápida também para o assistido. Evitando o desgaste de todas as partes, exatamente. Fantástico, né? A gente pôde descobrir aqui através dessa entrevista, e a doutora Tiffany foi bem didática, bem clara, bem objetiva na sua explicação, né, que a Defensoria Pública é um órgão extremamente necessário. A gente sabe que ninguém vai às barras do tribunal sem o direito de ter alguém que o defenda, né? A gente vê muito nos filmes, né? Quando a pessoa é presa, você está preso, tem o direito de ficar calado, e se você não tiver condição de contratar um advogado, o Estado lhe garantirá um. Mais ou menos assim, que a gente ouve nos filmes, né? A gente vê nos filmes, a Constituição brasileira nos garante, né, um defensor público, no caso, em todas as áreas, nas cíveis, nas questões de família, questões de alimentos, questões criminais, atos infracionais de menores, ou seja, nós temos aqueles que nos defendem, nós não temos condições de pagar um advogado. Então, apesar de que, muitas vezes, acúmulo de trabalho, e aí podemos pensar, né, poxa, tem tanto trabalho, tem tantos processos na mão do defensor público, como que ele vai me defender de forma qualitativa, né, que vai me garantir os meus direitos? Como eu disse, né, se a pessoa não tiver condições de pagar, o judiciário, por exemplo, vai designar que o defensor público a defenda. Ele não vai a júri popular, por exemplo, se não tiver alguém que o defenda, né? Então, o tempo ele vai ter que esperar até ser julgado, enquanto não tiver um defensor, ele não vai ser julgado. Então, a justiça, nesse sentido, ela tem um sistema muito importante, né? A questão da violência não passa por aí, porque tem um sistema, mesmo ainda faltando muitos defensores, muitos promotores, muitos juízes, toda a estrutura que foi feita para funcionar de forma bastante azeitada para que o direito seja garantido. Temos o Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa Civil, Código Penal, Código de Defesa da Criança, Código de Defesa do Idoso, do Consumidor, muito bem elaborados, né? Tem que fazer com que essa máquina, esse sistema todo funcione da melhor maneira, porque tenhamos um país mais justo e mais direito acima de tudo. Doutora Tiffany, muito obrigado. Mande a todos os seus pares lá da Defensoria nossa congratulação, porque eu sei que é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, eu sei que vocês fazem com muito zelo, vocês são vocacionados mesmo e fazem um brilhante trabalho. Parabéns. Muito obrigada, né? Eu que agradeço. Quando diz vocacionados, eu sempre gosto de citar uma frase que nos nomeiam como os obreiros do bem, né? Que a gente recebe para fazer o bem. Então, isso é muito gratificante mesmo. Eu gosto muito do que faço, gosto muito da Defensoria, e em nome da Defensoria Pública eu tenho que agradecer esse espaço aqui da TV Kefas e sempre colocando a Defensoria à disposição para tratar de outros temas, né? Sempre em agradecimento aqui, parabenizando pela brilhante TV. Muito obrigada. Maravilha. Que os defensores sejam valorizados como merecem, não é? Assim, tratados de forma isonômica, de forma igual, como os promotores, como os delegados, como os juízes, né? Porque fazem parte de todo esse processo, desses pilares que garantem realmente que sejamos um Estado
legítimo, né? Um Estado de direito legítimo. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Até o próximo encontro, em que traremos aqui um convidado ou convidada para falar de temas que interessam diretamente a você, a sua família, a sua sociedade. Continue assistindo a programação da TV Kefas e até o próximo Kefas Entrevista. Até lá.